Olá, bem-vindos ao podcast onde a medicina e a comunicação se encontram. Eu sou a Maria Fernanda, sou aluna de medicina do 8º período aqui do Unifoa e hoje estou aqui com 3 convidados muito especiais para falar sobre o posicionamento de imagem nas redes sociais dentro da medicina. O primeiro convidado é o Arthur, ele é médico e ginecologista, professor aqui da faculdade também. A Márcia, que é designer, e a Kátia, que é consultora de imagem e estilo. Vou dar aqui um tempinho agora para eles se apresentarem também melhor. Pode se apresentar? Claro, Bom, eu sou Arthur, eu sou médico, formei aqui pela Unifoa, fiz minha residência em ginecologia e obstetrícia. Eu também tenho uma pós-graduação em sexologia clínica. Dou aula aqui, é um prazer, eu adoro estar dentro da academia, que eu acho que a gente aprende cada vez mais, a gente estimula a gente a procurar conhecimento, né, se engrandecer como profissional. E obrigado aí pelo convite, porque é muito legal falar sobre isso. Que bom, Márcia. Oi, eu sou a Márcia, eu sou designer, formei aqui na FOA também. Eu estou nessa área de medicina e saúde, né, trabalhando com social media design, tem quase 4 anos já. E eu sou apaixonada, então também quero agradecer muito pelo convite, por estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso. É isso aí. E você, Kátia? Boa tarde, eu sou Kátia Pogian, sou consultora de imagem e estilo. Eu fiz consultoria de imagem em Nova York e fiz fashion design pelo MoMA. Sou apaixonada para a área de moda e cada vez mais quando você mergulha, você entende que a moda não é só consumo. É o que você quer passar, é o que você quer entregar por onde você passa. Esse é o conceito. Quando você mergulha e você estuda, você entende que os grandes designers, eles querem deixar a sua marca e a sua mensagem. Não é o seu consumo excessivo, né? Isso Com certeza. Então, eu sou apaixonada e é um prazer, uma honra de estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. Nada, que isso. E acho que essa é a proposta principal do nosso podcast de hoje, né? Entender como passar, né, nas redes sociais a sua essência, o seu estilo, mas também com coerência, né, dentro da profissão, tendo ética, mas também passando informação científica para as pessoas. Com certeza. Então tá. O nosso primeiro bloco é sobre a medicina nas redes sociais, para a gente fazer, né, uma introdução geral sobre o assunto. Minha primeira pergunta é para o Dr. Arthur. Como que foi o processo, né, da sua entrada no mundo digital? Foi algo planejado? Foi orgânico? Como que foi? Foi uma coisa planejada, sim, Maria Fernanda. Na verdade, assim, eu sempre gostei de passar conhecimento, né? De dar dicas, de mostrar com base na ciência para as pessoas aquilo que eu achava que era o importante delas saber em relação à minha área, né? E a rede social, a internet, é uma coisa democrática, né? As pessoas todas têm acesso, muitas pessoas têm acesso. Então, eu levando conhecimento, levando, né, um pouquinho do que eu sei, talvez pudesse mudar alguém, mudar algum prognóstico de alguma coisa, né? E aí eu comecei a pensar, né? Foi bem no início que a gente começou a ver essas pessoas começando a fazer esse tipo de coisa no Instagram, principalmente. E aí eu planejei mesmo fazer um momento dentro do meu próprio Instagram, em que eu dava essas dicas junto com o meu dia a dia, com a minha vida e tudo mais. Depois, quando a minha irmã, né, a Márcia, terminou o curso de designer, aí ela assumiu essa tarefa de profissionalizar mesmo, porque antes era uma coisa bem artesanal, eu que fazia as coisas, e a gente às vezes não dá conta, né, com o dia a dia. E aí tendo uma coisa profissional mesmo, né, aí a gente tem planejamento, tem cronograma para seguir, tem pesquisa do que tá acontecendo no momento e tudo mais. Então, foi uma coisa planejada mesmo, assim, uma coisa intencional. Ah, legal. Márcia, Kátia, minha pergunta agora é para você. Quando um médico chega até você, quais são os principais questionamentos, o que ele procura, as principais dúvidas antes de entrar no meio digital? O muito interessante é que você tem que, cada profissional ele quer deixar uma mensagem, né? A mensagem, obviamente, para a medicina sempre quero credibilidade, mostrar segurança para os meus pacientes, passar confiabilidade. Então, o que a gente procura? A imagem ela é muito importante. Já foi época que era uma futilidade. Né? Hoje, o nosso cérebro, o doutor aí pode confirmar, são 7 segundos para você causar a primeira impressão. Sim. Então, você chega em qualquer lugar, a primeira impressão que você já faz em 7 segundos. Então, o que eu sempre oriento você precisa se conhecer,
você precisa saber a mensagem que você quer deixar e em que momento, né? Se você está no digital, que hoje é o que está acontecendo, né? Todo mundo colocando, porque essa necessidade de troca, e eu acho que é uma grande ajuda, Sim. o que eu sempre falo com esses meus clientes da área profissional de medicina é que você precisa ser você, né? Isso é importante. Eu falo muito isso também. Tem que ser você. Eu acho que acabou o fake. Todo mundo quer real life. Todo mundo quer a Exatamente. realidade, né? Então, primeira coisa é ser você. Segundo, você passar na sua imagem essa credibilidade, esse acolhimento, essa confiabilidade que é necessária. E se você está no digital, não é porque você, principalmente depois de pandemia, né? Não é? Você fica de pijama, né? Então, acho que nenhum profissional, mesmo que você está em home office, você precisa Com estar certeza. respeitando quem está do outro lado, né? certeza. Exatamente aquilo que você quer entregar. Você pode ser você tem que ser você. A Márcia sabe muito bem Sim. disso. Eu Senão você falo não acaba muito sobre sustentando também, Não né? Se você sustenta. não mostra quem você é de verdade, você não acaba Não atinge o sustentando. público que Exatamente. você Exatamente, quer, exatamente. né? Mas você, na sua imagem, saber o que é coerente Sim. com a mensagem que você quer entregar. Nós entregamos a nossa mensagem visual hoje no digital, é muito forte. Quando alguém abre o seu digital, Sim. eu acendo o digital, a primeira coisa que você vai, o que, que você olha? É o visual. 95% a linguagem primeira é visual. É. Depois que você tem o seu body language e a parte técnica que a gente quer entrar, Sim. você vai ver aonde é que te encaixa. Então, esses são os meus conselhos que eu dou muito e faço, principalmente com o pessoal que é da área de medicina. Legal. Agora minha pergunta é para Márcia. Márcia, como começou o seu trabalho com médicos nas redes sociais? Qual a importância, né, de ter uma equipe especializada por trás, cuidando de todo o conteúdo digital do profissional? Então, eu comecei, né, nesse nicho de medicina e saúde há 4 anos atrás, quando eu abri a minha própria empresa. Porque antes disso eu trabalhava em algumas agências aqui de Volta Redonda mesmo. Né, eu gostava muito, só que eu decidi abrir a minha própria porque eu queria mesmo seguir esse nicho, né, de medicina e saúde, que eu acho muito legal, eu acho muito importante, né, levar essas informações. Eu me formei na pandemia, né? Então, assim, foi mais importante ainda para mim, né, entrar assim com o Arthur, por exemplo, né, levando essa informação virtual. Muitas pessoas, né, não têm acesso à informação e eu achei que essa área ia ser muito importante. Eu queria dar esse sentido, assim, sabe? E eu acho que é muito importante ter uma equipe capacitada, né, pessoas especializadas, tanto, né, da minha área de design quanto da área da Kátia, de, né, consultoria de imagem, porque às vezes o profissional chega meio perdido mesmo, assim, o que que eu faço? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou gravar? O que que eu falo? Às vezes a pessoa sabe o que que ela vai falar, mas ela não consegue se abrir, né, para falar daquele jeito. Então, eu, por exemplo, entro com todo um roteiro, uma pesquisa direitinho para deixar aquela pessoa super à vontade, né? No caso do Dr. Arthur não precisa, né? Porque ele já é uma pessoa super À né, vontade. artista Já. também, então assim, não precisa de muita coisa, mas em outros casos, né, eu faço tudo direitinho, eu acho que isso ajuda muito, né, esses profissionais a levar tudo que eles podem mesmo, assim, para essas pessoas, né? Eu vejo muita diferença também na parte do propósito que você quer com aquele perfil. Porque, por exemplo, o Arthur, né? Eu conhecia ele antes dele ser professor aqui da Sim. universidade, né? O perfil como médico. E aí você já vai, antes de marcar uma consulta, você já vê, ai, será que esse médico tem Instagram? Aí você já pesquisa. Não, o Instagram hoje Ele virou um Não, mercado, hoje é seu currículo, tem seu que ser o cartão de Instagram. visita. exatamente. Infelizmente. Vamos lá. Eu também acho. Sabe? Porque é difícil, imagina se fosse o Eu pessoal, gosto né? mais assim. Sim, não. Só que chega uma hora, cadê seu Instagram? Pois é, não, e tem gente que não tem saco, não tem habilidade, não De tem, mexer sabe, com de isso. fazer aquilo, não tem Sim. aptidão para aquilo. E parece que hoje parece que isso virou nosso currículo Lattes, né? Você Virou. vai Sim. entender, sabe? Com certeza. E o não primeiro é. lugar que a pessoa procura É o o Instagram. Instagram hoje em dia. E eu não tem também jeito. faço isso. É verdade, Sabe? É verdade, fácil. é Você tá verdade. ali, você olha ali, tem Instagram. Então o contato tá lá na Sim, bio do Instagram. sim, Não é, às vezes eu nem vejo o que é, mas o contato tá É. lá, sabe? Sim. Então a gente tá meio que às vezes rendido a isso, né? E já que a gente precisa fazer isso, eu acho que a gente precisa entender qual é a nossa posição naquele lugar. Né? Então, assim, por exemplo, eu sou ginecologista obstetra, eu trabalho principalmente com ginecologia geral e com parto normal. Então, eu preciso
mostrar que eu tenho aptidão, que eu estou posicionado para fazer isso, né? Então essa é a mensagem que eu tenho que passar. E aí a Márcia entra nesse lugar de pesquisar qual que é o tema e enfim, né, ajudar a gente a direcionar isso no melhor caminho. E assim, o bom de ter, por exemplo, profissionais com nichos específicos, no meu caso, que é medicina e saúde, é porque essa pessoa está acostumada a fazer isso, ela está por dentro das normas do Conselho de Medicina. Então, assim... Que tem isso também, né? Com certeza. O que pode exatamente, tem várias coisas, assim, É. que são bem chatinhas e tem que prestar atenção. Então, assim, é importante ter, sabe, esse profissional que, por qualquer que seja a sua área, uma pessoa que saiba o que está fazendo mesmo, sabe? Para poder te orientar. É isso, sabe? Da parte da consultoria agora de imagem, de estilo das vestimentas, eu vejo muito também na época do perfil do Arthur, que como a ginecologia, para muitas mulheres ainda é uma área de muito tabu, que elas têm vergonha de perguntar, quando você entra no perfil do Arthur e você vê a forma como ele se veste, uma coisa mais colorida, você vê afeto, você fica confortável. Tipo assim, nossa, eu vou chegar lá na minha consulta, eu não vou ter vergonha de perguntar as coisas para ele que eu tô com dúvida. A ideia é essa. A gente conversa muito sobre isso, né? De tipo assim, eu às vezes pego, por exemplo, as minhas dúvidas mesmas e pego para fazer aquele planejamento, porque eu sei que vai ter outras mulheres com a mesma dúvida. E o Arthur, né, ele assim, é uma pessoa maravilhosa para transmitir esses assuntos, né? Muito, às vezes, assuntos delicados, que a pessoa vai realmente ficar com vergonha, porque não tem jeito, né? A mulher vai ficar com vergonha, né? E com certeza o Arthur sabia a mensagem que ele queria passar. Com certeza. Ele assim, um pouco de convívio, eu já vejo que ele tem um acolhimento. Para ser obstetra e gineco, tem que ter um acolhimento. Afeto e acolhimento. Né? Não dá para ser... É uma fase da vida, né? Falando da obstetrícia, muito vulnerável. A mulher está muito vulnerável no preparo, no pré-natal, no parto, no pós-parto. Então, a gente precisa estar aberto, mostrar que está aberto, né? A receber aquelas queixas, aquelas demandas, né? É muito importante. E é legal essa identificação da Maria Fernanda sobre de olhar e você passar esse acolhimento, porque exatamente esse é o papel da imagem. Sim. Né? Ele está ali, é lógico que ele tem uma identidade, né? Quando você estuda um pouco sobre... a essência daquela pessoa, porque é necessário, você não sai dizendo assim, veste isso, não. Você tem toda uma anamnese da pessoa, a Maria Fernanda sabe disso, que nós já fizemos. Já fiz. Tem que entender a pessoa como um todo. Sim. E aí saber qual é a mensagem, porque é o que nós falamos aqui, não perdura uma coisa fake. Não adianta eu colocar, né, uma pessoa sisuda se você, na tua área, dentro da sua especialidade, você primeiro tem que acolher e passar segurança. Sim. Talvez em alguns outros momentos você é mais sério e acolhe. Então, assim, tem que ter a essência da pessoa dentro disso. E é muito interessante que você vê a identificação dela. Esse é o papel da imagem. Não é o bonitinho, o bem arrumado, o chique, né? Que é tão todo mundo. Não. Isso é em tudo. Isso é profissional e isso é no pessoal. Nós precisamos saber o que nós queremos passar para esse mundo. Entregar essa imagem, você influencia muita gente. Nós não temos a dimensão, principalmente pela a questão digital, quantas pessoas nós acessamos. É verdade. Às vezes nunca interagiu, mas através da sua mensagem, começa no visual e depois, obviamente, seu body language e no seu conteúdo, você atinge muita gente que você não tem a dimensão. Você falou isso, eu lembro de um negócio. Tiveram alguns vídeos mais pra trás, a gente precisa até voltar a fazer isso, que a gente fazia dentro da sala de parto, lá do hospital onde a gente... E aí eu usava os pijamas que eu uso durante o serviço mesmo, no trabalho de parto. E os meus pijamas, eu sou bem geek, bem nerd, assim. Então, são do Harry Potter, são do não sei o quê. E eu tive várias pacientes que chegavam e falavam assim, olha, eu vi seu vídeo, eu quero que você vá com esse pijama quando for nascer o meu, sabe? E aí a gente vai mesclando um vídeo mais assim, com um vídeo mais, né, com uma postura dentro do consultório, com uma coisa, né? Muito bem. Né? Porque você sabe, você já entendeu a sua essência, a sua mensagem, e ele já entendeu a ocasião, o place. Exato. Tô dentro do centro cirúrgico, eu tô dentro do meu consultório,
eu tô dentro das redes sociais, o Gustavo, porque a gente vai igual o rádio, você vai ajustando. Sim. Você vai num congresso, Maria Fernanda, agora nós estamos trabalhando a ida dela do congresso, Isso. então a gente pode personalizar um pouco, porque Maria Fernanda é fashionista, tá? Ela tem umas It girl, pegadas maravilhosas. Então aqui ela pode ajustar um pouquinho mais Maria Fernanda, talvez no ambulatório ela desce um pouco mais, porque ela tá dentro com pessoas, né, que ali vão ficar. Então você sabe aonde dosar. Claro. Então você falou um ponto importantíssimo que é o que eu trabalho. Essência, mensagem e o local. Sim. Para você saber o ajuste que você Sim. tem dando. Então você já tá pronto. Gente, E a gente, perdi meus honorários aqui com o poxa doutor vida, Gustavo, ele meu já Deus. tá pronto. Mas é exatamente isso. Isso. É muito Não, legal. e assim, é saber se portar mesmo em cada lugar, né? Sim. E a gente também, como profissional, né? Eu não sei se o seu caso seria isso, mas, por exemplo, eu às vezes acompanho o Arthur em parto. Então, não é qualquer pessoa que sabe ir, né? O Sim. que pode, Não. onde pode ficar, o lugar O que que pode ficar ali mostrar, dentro, né? o que pode mostrar, o que pode gravar. Então, assim, é muita coisa. E é a mesma coisa pra ele, assim, na hora de gravar. Ele vai gravar de um jeito num consultório, ele vai gravar de um jeito num fundo branco, de um jeito mais engraçado, igual a gente faz uns vídeos, assim, meio comédia. Cada assunto também tem um jeito de falar, de se abrir, né? Sim, então, por exemplo, eu não posso falar de um tema que é muito importante, por exemplo, um câncer de colo. Não tem como. Com o pijama do Harry Potter Sim, no não é coisa, impossível. sabe? Mas eu posso falar de um tema de sexualidade, um tema que precisa atingir a pessoa de uma maneira diferente e Sim. dessa forma mais descontraída, né? Então, saber... Você vê como é que é interessante a agência, né? Porque hoje a internet também é tudo muito audiência, Sim. milhões Números. de seguidores. E eu acho que é muito legal você ter, principalmente também os médicos, né? Porque todos nós estamos no mesmo barco sobre a questão do digital. Sim. Eu acho que é antes a você ter a consistência e ter pessoas ali que sabem que estão com você do que ter Sim. aquela loucura de explosão. Exatamente. Então, exemplo, na minha área, pedem muito antes e depois. Só que as pessoas não gostam de mostrar o seu momento Antes, vulnerável. claro. Com certeza. Eu prefiro perder talvez uma audiência que poderia Sim, ser aham. maior do que você expor, entendeu? Sim, claro. O depois. Por quê? Porque eu acho que é essa credibilidade que Sim. você falou. Então, você sabe a hora da medicina, os momentos, como você falou agora, um momento mais que precisa de mais seriedade, perfeita a sua leitura. Porque chama-se também compaixão. Sim. Eu acho que nós precisamos estar sempre... O mundo falta troca de lugar. Com certeza. Não é tudo por tudo. Não adianta você ter uma bela audiência, seja como médico, você como toda a parte de marketing, mas se você não tem a compaixão para quem está do outro Exatamente. lado Sim, com certeza. te assistindo. Com certeza. Então, Verdade. isso é muito legal. E a gente acabou, sem querer, entrando já no segundo bloco. E olha só, o segundo bloco é sobre imagem que comunica essência. A gente já estava aqui falando um pouco sobre isso, mas eu queria entender agora um pouco mais do processo do trabalho de vocês. Primeiro com você, Kátia, como que funciona esse processo para você, resumidamente, né? Claro que não dá para explicar tudo aqui, mas o processo de você encontrar a essência da pessoa, como que faz? É uma entrevista Sim. e depois para alinhar com a imagem que ela quer passar, como que funciona? Primeiro, eu envio um questionário, eu conheço a pessoa, a gente tem um bate-papo. Logo após eu mando uma anamnese, onde eu preciso avaliar tudo. Então, ali você tem perguntas desde coisas que te incomodam, a questão, qual é o seu objetivo, o que você gosta de usar, o que você quer experimentar. As pessoas têm muito, na minha área, elas têm muito medo de sair da caixinha. Então, assim, eu falo que no meu caso, eu até brinco que até no meu curso eu tive algumas polêmicas, porque eu quero desenvolver a pessoa. Eu não quero a pessoa presa a mim por uma questão business, porque o seu paciente vem, o meu cliente vem. Não precisa. Então, eu quero que essa pessoa se desenvolva, porque várias pesquisas em Harvard, Parsons, que qualquer lugar dizem, a imagem, quando você trabalha um cognitivo, você trabalha autoestima, você trabalha autoconfiança. Então, quando eu faço toda essa anamnese, eu vou entender aquele profissional, o que ele quer passar. E aí, ao mesmo tempo, o segundo passo, eu vou descobrindo qual é o estilo da pessoa. O que é estilo? É muito ligado à personalidade, né?
Maria Fernanda é romântica demais, né? Eu tô entregando Maria Fernanda. E tem todo algum estilo que esse é o toque dela. Então você descobre e dentro do que ela quer passar, você vai ajustando o que ela quer passar de mensagem. Então, essa pesquisa de anamnese, você entende o seu cliente, você conversa e ali você mergulha. Na minha área, engraçado que eu já esbarrei com várias consultoras e falar, Kátia, não dá. Você tem uma parte terapêutica. Como médico, tem uma parte terapeuta. Os meus médicos todos são meus terapeutas. Todos, Sim, todos. sim. Por isso que eu só consigo ficar aqui no Brasil com médico. Por quê? Porque você precisa ter a compaixão, você precisa conhecer, você precisa mergulhar. E tem coisas que, às vezes, são travadas. E você dá o tempo da pessoa e ela ir destravando, experimentando, se permitindo. Não tem certo e errado. Não tem, eu não posso. Quando elas perguntam, eu posso? Você pode tudo. Eu posso usar uma calça tal que é chata. A gente tem um truque de style que faz você ficar mais alongada. Então, não existe não pode usar. Existe você. A primeira pessoa que vai entender se tá legal ou não é você. Sim. Não precisa do em volta, o judgment, né? Aquele julgamento, o tal do copia e cola. Todo mundo quer copiar e colar, não seja você. Então, esse estudo, Maria Fernanda, eu faço para entender a pessoa, vou ajustando e é onde entra as nossas técnicas, né? Da minha área, para eu ir ajustando e aquela pessoa ir experimentando e se desenvolvendo. E assim, de verdade, eu atendo hoje, foi tão incrível, meninas de 25 a mulheres 40 a mais, às vezes você esbarra com as mesmas dores. Com Verdade. certeza. Eu acredito. Né? As mesmas dores. Você né? que também vê essas dos dois lados, sim, né? sim. As total. mesmas dores. Então, assim, eu acho que é esse acolher e fazer com a pessoa. Então, o tempo inteiro com a minha cliente lógico, eu trago as técnicas para ajudar aquilo que incomoda, mas o tempo inteiro eu falo, experimenta. A vida é uma só. A gente pode experimentar. Você vai saber o seu limite. Então, eu acho que é esse pegar na mão, tá junto e você imprimir a sua identidade. Isso é lindo. De fato. Então, você receber mensagens. Eu tive uma paciente que ela tinha feito 8 cirurgias cardíacas. Ela estava apagada. E a gente fez um trabalho, 2 meses depois ela estava fazendo um ensaio fotográfico. Quando eu vi a playlist, eu chorava. Ela, você... Falei, cara, porque é muito maravilhoso. Estava ali, ela merecia renascer. Então, acho que é isso, a gente renasce. O que eu falo, eu sou apaixonada, por essa autodescoberta. Eu acho que é as pessoas irem para dentro e se descobrir. E eu garanto, todo mundo fica feliz, porque é curativo, Muito. é o cognitivo, você se sente mais forte, você se sente mais seguro, é um processo. Então, o meu trabalho é esse, sabe, Maria Fernanda? Essa descoberta, pegar na tua mão, te levar, ajustar. Com as roupas e os acessórios são ferramentas. Sim. Mas o resto vem todo um processo de desenvolvimento. E aí, quando você descobre exatamente o que você quer imprimir, pronto. Aí é só a pessoa vai se descobrindo e ela vai se permitindo. Então, essa é a minha missão, esse é o meu foco. Então, a ferramenta que eu tenho é a moda, né? É toda essa parte. Mas o grande foco é esse, é que a pessoa realmente seja um ser único aqui nessa terra. Eu lembro de uma exposição que eu vi de uma artista de Nova York, onde ela pegou todas as pessoas e ela fez Pantone de cada um. Ninguém tem o mesmo Pantone. Caramba. Ninguém. A exposição é a coisa mais linda que eu vi. Ela fez várias paredes e ela provou que ninguém tem o mesmo Pantone. Que legal. Muito É isso. legal. Entendeu? Então, acho que esse é o resultado desse trabalho. É muito mais do que eu falei, chique, bonito, elegante e tal. É você imprimir a você. E isso é o mágico. É para isso que nós viemos. É para isso que a gente está aqui. Não é verdade? Somos únicos, né? Kátia, você falando isso, eu lembrei de uma pessoa que eu conheci que eu acho muito importante as pessoas também procurarem profissionais que são igual a você. Que, né, tem um estudo mesmo, que é formada, que sabe o que está falando. Porque essa pessoa que eu conheci chegou para mim um dia e falou assim, eu não queria estar vestindo o que eu estou vestindo, o que essa pessoa mandou eu vestir.
sabe? Eu queria isso aqui que você me mostrou, sabe? Eu acho que isso, nossa, eu fiquei tão triste por ela, porque, querendo ou não, é um dinheiro que tá gastando, é uma coisa, um investimento, sabe? Então, tem que procurar profissionais igual a você, assim, que consegue sentir a pessoa, né? Consegue abrir o coração dela pra mostrar o que ela quer mesmo, pra não ser mais um, igual, copiado, sabe? Todo mundo. Eu ouço isso muito. Existe uma ética, né? Eu falo, ó, volta, sou profissional, converso com ele. Quer ver uma onda grande que tá tal da colorometria, virou festa. Então, exatamente. As pessoas me procuram, eu quero fazer colorometria. Eu pergunto, você sabe qual é o seu estilo? Quem você é? Ah, não, mas eu quero saber a cor que cabe. Tudo bem, você vai saber. Eu me sinto te lesando. Sim. Eu faço. Mas eu vou te dizer, a sua paleta de cores, E você aí, vai saber né? usar? Não vai saber, Pois é. exatamente. Eu tive uma cliente, rápido, ela virou pra mim e falou, não quero nada do meu closet. Eu quero que você chegue na minha casa e a gente vai pro shopping comprar tudo. Falei, beleza, não é assim. Aí eu falei, beleza. Aí cheguei na casa, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Me deixa eu dar uma passeada no seu closet? Ah, não, deixa eu dar uma passeadinha. Ficamos 5 horas, ela tinha tudo. Que legal, muito Ai, bom. que legal. Então, assim, eu começo dentro do que a pessoa tem, porque eu acho que a gente tem que avaliar hoje coisas paradas, a energia para, faz mal. Sim, Se você comprou é porque você gostou um dia. exatamente. Hoje, o investimento, você tem que pensar onde você está investindo. Até por algo mais Pensar na sustentável questão também, sustentável, né? meio ambiente. Com certeza. Olha essa loucura que está o planeta com relação a Sim. questões climáticas. Então, vamos começar. Então, o meu slogan é comece o que você tem, aonde você está e desse momento. Aí sim, óbvio que você vê que você precise de alguns ajustes, como você vai ajustando e você pode Complementa, comprar. né? A colorometria, ela é uma ferramenta poderosíssima, Sim. mas a partir do momento que você sabe quem você é. Porque se você sabe, e mesmo assim, teve um dia que eu fiz um post muito ousado. Eu botei a cor que menos me favorecia. Eu fico apagadíssima. Mas aí eu complementei com todos os acessórios que me levantava e botei uma maquiagem aqui também. Falei, ó, até o porteiro do meu prédio, que é super sério, eu moro aqui 9 anos, falou, nossa, dona Kátia, a senhora está muito fashion. Eu falei, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Verdade. Então, você também pode usar roupa, Sim. a cor que não está na tua paleta. Sim. Vamos parar de ficar presos a caixinhas, a Exatamente. box, entendeu? Então, numa situação dessa, a pessoa tem que entender primeiro. Tem. E você pode, e depois sim, essas ferramentas adicionais vêm para ajudar, mas não para engessar. Sim, com certeza, Entendeu? com certeza. Não, se não for assim, eu não consigo trabalhar. E graças a Deus, até hoje, é só assim que eu trabalho. Eu fico em paz comigo. Eu acho que eu não dormiria se eu ficasse só, entendeu? Só pensando que em executar e mais um. Sim. Eu acho que não me faria bem. Eu acho Claro. que a gente tem que trocar de lugar, Mas entendeu? só de ver, de escutar, assim, você falando, dá pra sentir essa segurança, né? Que você passa em relação E é a legal isso. demais. Nossa. É lindo ver a pessoa renascendo, né? Acendendo. Voando, se descobrindo. E pensando nisso também, queria fazer uma pergunta para você, Márcia, já que a gente está falando sobre a sistematização agora, um pouco mais dos processos, né, de como funciona, até para o pessoal que está assistindo também ver, né, como é que faz para começar. Eu queria entender um pouquinho do seu trabalho, como que é o processo também, desde que você conhece aquele profissional para poder buscar a essência dele, fazer o planejamento, como que funciona isso? Assim, o jeito é mais ou menos parecido, né? Eu vou conhecer a pessoa, a gente vai conversar, vou fazer um briefing, né? Que é aquele monte de perguntas relacionadas à pessoa. O que ela quer, quais são os objetivos. Eu falo para a pessoa se abrir mesmo comigo, sabe? Tipo, falar sobre a vida, sobre o que ela... Além da pessoa, né? A gente tá falando de médicos, então vamos falar de médicos, né? Além de médico, o que você quer, o que você é, sabe? Eu procuro muito conhecer isso, né? Da pessoa. Por exemplo, o Arthur, além de médico, ele é ator. Ele gosta de musicais, ele gosta... Então, assim, tudo isso eu fui colocando ali no Instagram dele, né? Nos posts, no jeito de fazer a arte, porque eu acho que isso é muito mais importante. Porque a partir do momento que a pessoa, né, se conhece e se abre
se porta do jeito que ela é realmente, ela vai atrair as pessoas certas, né? E eu acho que isso a Kátia sabe muito mais do que eu. Mas, por exemplo, se uma pessoa, uma médica, por exemplo, que quer... tem uma pegada mais natural. Se ela colocar ali um Instagram, assim, todo preto, branco, cinza, com roupas super sérias, um blazer, uma camisa de gola, ela não vai chamar atenção para o público que ela quer, que é um público mais natural. Então, ela teria que usar, né, talvez roupas mais orgânicas, mais larguinhas, né? Um Instagram com fontes mais manuscritas, mais, sabe? Então, assim, eu analiso tudo isso antes de fazer, sabe? De criar o Instagram. Até mesmo nos assuntos. Se eu vejo que esse médico quer uma coisa mais séria, beleza. Ele é assim, então os assuntos que a gente vai abordar vai ser de um jeito mais sério, os vídeos vão ser de um jeito mais sério. Mas se não, se aquele médico é totalmente extrovertido, igual o Arthur, então a gente vai, né, saber fazer direitinho os assuntos mais engraçados, uns assuntos mais sérios, mas tudo no jeito dele, no estilo dele. Então, esse processo que eu faço é basicamente esse também, conhecer a pessoa, conversar. Vou no espaço, se a pessoa tem um consultório, eu vou até o consultório dela, vou conhecer. E é engraçado porque cada pessoa é de um jeito mesmo. É muito legal isso. Então, eu tenho clientes que são de um jeito, assim, muito elegante, mas a pessoa é assim mesmo, sabe? Não é falso, não é de mentirinha, a pessoa é assim. Então, os vídeos, os posts, as artes são todas refletindo essa pessoa, sabe? E, enfim, tem diversos tipos de pessoas. E eu faço exatamente assim também. Faço todo esse planejamento, esse roteiro. Eu chego também nas pessoas, né, nos médicos que não sabem como fazer, como gravar, como falar. Eu já deixo tudo preparadinho, planejamento, roteiro. A gente faz reuniões para a pessoa, né? Porque, assim, eu nunca vou postar algo sem a aprovação daquele cliente, até porque, né? Por mais que eu esteja 4, 5 anos trabalhando no ramo de medicina, eu não sou médica, então eu tenho que fazer a reunião mensal para ver se tá tudo certinho. E o roteiro já tá ali para ajudar, vai estar lá perfeitinho, né, Arthur? O Arthur, a gente começou a fazer agora, mas nem precisa, né? Mas ele vê, né, que eu faço o roteiro todo direitinho, com as falas, o jeito que a gente vai gravar, aonde a gente vai gravar. Né, esse próximo planejamento nosso, inclusive, a gente não vai nem gravar um dos vídeos, a gente nem vai gravar dentro de clínica, a gente vai gravar num café, sabe? Ai, porque legal. o assunto combina com aquele lugar, sabe? Então, assim, Legal. cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa. E eu acho que é desafiador também pra ela. Muito. Não, vou te... Muito. Você Vou pegar te meus dizer- vídeos antigos atuais, a filha, essa turma desenvolve a gente também, não é fácil não. Não, e sabe uma coisa assim, talvez seja até muito mais desafiador, porque, por exemplo, ela tem, sei lá, 5 clientes que são ginecologistas obstetras. E cada um de Que um os jeito. temas são Não pode parecidos, repetir. mas cada um é de um jeito. Entende? É muito desafiador, né? Não, muito difícil. o seu trabalho é Essencial. fundamental para hoje, essa era digital. É. A agência, para mim, que não entende. E outra, tem que ser leve, né? Porque tem hora que é total. pesado. Sim, tô Tem que ser muito. leve. Né? Tem hora que cansa, Sim. né? Tem hora que você... Porque as pessoas estão esperando você. Então, a agência tem que entender Tem que que tem ter- dia que você não tá bem também. Tem que ter muita criatividade Muita para levar o assunto de uma criatividade. maneira que não seja maçante, porque tem assunto que é difícil de falar, né? E para a Muito- pessoa entender. não. O papel de... Eu já o papel desmarquei algumas vezes. Falei, Márcia, olha, hoje eu tô sem carisma. Não dá pra ir hoje. Vamos remarcar para outro dia, porque não vai rolar hoje. E, Não, assim, é. depois de estar... igual, por exemplo, eu falo muito que, como eu tô nesse nicho há tempo, eu fui adaptando o meu jeito de trabalhar. Então, por exemplo, a maioria dos médicos e pessoas que estão na área da saúde, eles trabalham sem horário. Então, assim, tem dia que 4 horas da manhã eu tô respondendo. Tem dia que 3 horas da Não, manhã é tem verdade. cliente me mandando coisa. E, assim, eu não vou... eu me adaptei a isso, sabe? Pra poder dar tudo certo. E eu sei que, como é muita correria, eu tô aqui pra ajudar justamente essa pessoa a não se embolar, sabe? Eu vou fazer uma pesquisa super completa, tudo direitinho, pra pessoa só precisar falar assim, ó, tá certo, é isso aí. Aham. Tem É que ser isso que eu prático. quero. Tem que ser prático. É isso que eu... ser prático, exatamente. Não, a tua área é, sabe? pra mim, a cereja do bolo lá do todo. Não adianta a gente fazer todo o nosso trabalho e a tua área não executar junto com a gente. É Não como, tem como. pra mim, é dar a mãozinha. É um combo, é a mesma né? coisa. Com certeza. Não, é É o fundamental. trabalho da equipe multidisciplinar Sim, mesmo, exatamente. né? Tem que Pra todo quem mundo quer fazer junto. algo de verdade, que eu vejo isso, que a gente agora que tá no Instagram,
tem que ser a sua cara. É. Ela pode Sim. muito bem ir lá, né? Ela atuar ainda um pouquinho mais coisa, porque tem a parte técnica, mas vamos supor que não fosse igual, né? Você acha que tá trend, manda ver, né? Só que não sou eu. Faz Não é. eu já cansei, faz a Sim. dancinha tal. Desculpa, eu não Não. sou eu. Não tem jeito. Até gosto de dançar, adoro. Mas Não dá, bate. Tem Não- que não é ter minha esse linha. feeling, né? Essa coisa pra diferenciar o que cabe ali e o que não cabe. Não, tem que Né? ter. Com Vocês, certeza. para mim, é a parte fundamental para a nossa Sim. execução. Total. Sim. Sem dúvida nenhuma. E Arthur, agora eu queria te fazer uma pergunta, né? Vendo tudo isso que a gente conversou, você já contou alguns casos aí, né, do pijama do Harry Potter, mas se você tiver aí alguma outra história para compartilhar com a gente, se você já recebeu algum feedback dos seus pacientes sobre a sua imagem, sobre o seu design do Instagram, o que isso influenciou? E se você sentiu também, além, né, do feedback, né, direto, né, deles falando, se você sentiu diferença, assim, até mesmo na consulta, né, na forma como vocês se conectam. Não, eu observo muito isso, Maria Fernanda, porque a paciente, principalmente a paciente de obstetrícia, a paciente que está gestante, né, tem que, ginecologia também, mas precisa ter um reconhecimento naquele profissional. Você precisa conectar com ele de alguma forma, porque é uma coisa muito íntima. E muito longa, né? Muito com o obstetra, longa, muitos sim. meses. A ali. gente casa com o paciente pra sempre, porque ela volta pra ginecologia depois, se deu tudo certo, sabe? E assim, a gente tá no íntimo mesmo das pessoas, a gente tá no íntimo daquela família. E aí, muitas pacientes já chegam falando, eu te vi no Instagram e assim, eu me reconheci, eu achei que o seu jeito e tudo mais, e por isso que eu vim. Então, assim, o Instagram é uma ferramenta de realmente de conectar mesmo com essas pacientes, de captar pacientes, né, e de me conectar com elas, né. E eu acho que uma outra coisa que o Instagram é muito legal, porque antes, eu acho que a gente tinha uma visão do médico como um ser à parte, assim, sabe? Aquela Um médico distanciado, endeusado e tudo mais. E com o Instagram a gente mostra que a gente é ser humano, né? Que a gente também faz outras coisas, que a gente também almoça, que a gente viaja, que a gente faz... Né? Enfim, e isso ajuda muito a conectar com os pacientes, isso ajuda muito... Eles comentam, assim, no próprio post, tipo, eu também faço isso, também não sei o quê, lá. É super legal. E assim, eu me sinto bem fazendo, sabe? Não é uma coisa que é pesada pra mim, é uma coisa que realmente eu gosto de fazer. Então, só ajuda. Pra mim, só bom. ajuda. Agora a gente vai pro terceiro bloco. O terceiro bloco, eu queria que vocês falassem um pouco pra gente os principais erros que vocês enxergaram aí ao longo da trajetória de vocês, focado, né, na parte da medicina, do posicionamento de imagem, e algumas dicas também que vocês tenham para dar para essas pessoas, tanto para os profissionais que estão começando, tanto para os acadêmicos de medicina que estão começando a pensar, daqui a pouco eu formo, vou ter que começar a pensar no meu perfil, no que eu quero passar. Que dica que você tem para dar pra gente, Arthur? E erros comuns também que você viu. Eu acho que, assim, eu acho que um erro comum, talvez, seja e aí talvez seja também a dica, é de você se conhecer mesmo. A gente já tem falado isso o tempo inteiro, né? Mas a gente precisa conhecer e entender o que a gente quer falar, né? Ter, de fato, ali... Um historiograma mesmo, assim, sabe? O que eu quero passar, o que aquele Instagram vai mostrar para aquelas pessoas que estão assistindo, sabe? E a gente só consegue isso sabendo, né? A gente só consegue isso entendendo o que eu quero passar. Por exemplo, eu quero passar a humanização, né? Eu quero passar a humanização do parto, a humanização no atendimento de ginecologia. E tentar entender aí junto com vocês, né? Quais são os caminhos que eu preciso traçar para chegar até esse lugar, sabe? Não adianta eu fazer uma coisa só porque tá todo mundo fazendo, né? Não adianta eu fazer o vídeo tal do assunto tal só porque todo mundo tá falando aquele assunto. Por exemplo, eu não gosto de falar de casos específicos, sabe? Eu detesto, por exemplo, no fim do atendimento, hoje eu tive uma vulvaginite, uma inserção de DIU e não sei o quê. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto. Eu acho que, de alguma forma, expõe a paciente. Acho que, de alguma forma, ela vai ver e falar, nossa, de fato, olha só, ele falou da minha consulta, mesmo que não tenha colocado o meu nome. Então, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, é entender mesmo o que
serve para você, o que que não serve para você e o que que você quer passar. Acho que entendendo isso, fica tudo bem, você consegue deslanchar, né? Legal. E você, Márcia? Eu acho, assim, que o maior erro que, na minha opinião, é quando a pessoa passa uma informação de um jeito muito exagerado e, ao invés de clarear a mente daquela pessoa, ela começa a dar medo, sabe? Sensacionalista, assim. Sensacionalista. Eu acho isso muito ruim, porque a gente não sabe como a pessoa vai receber aquilo, a gente não sabe como tá o mental daquela pessoa. Então, eu acho que tudo tem que ter muito carinho na fala, no jeito de falar, nada de um jeito super exagerado, muito sensacionalista. Eu acho que tem que ter realmente uma linha, assim, Bem leve, mais calma, né? mais leve. Eu acho que vocês, né, como médicos, têm que ter essa atitude mais... eu não sei nem a palavra que usa, mas mais centrado mesmo, assim, de, tipo, saber lidar com outro ser humano, né? Tem aquela frase que a gente gosta muito, né? Que é, tipo assim... ao cuidar de uma alma humana, seja outra alma humana, algo parecido, né? Do Jung. Então, eu acho que tem que pensar muito nisso antes de levar um assunto. Até porque, né, às vezes, por exemplo, você fala sobre um câncer de mama e tem uma pessoa do outro lado da tela que está passando por isso. Só que aí aquele médico, aquele profissional está passando de um jeito que parece que a pessoa não vai sobreviver àquele momento. Então, são assuntos muito delicados que a gente tem que falar com muito cuidado. Eu sempre procuro, né, nos meus textos, na hora que eu estou digitando, fazer tudo com muito carinho, com muito cuidado, para realmente a pessoa não extrapolar, sabe, desse jeito. Eu acho que esse é o maior erro que eu vejo em alguns Instagrams que eu... Parece caça-clique, né? A gente tem isso na medicina também. Isso talvez seja um ponto negativo das redes sociais, porque, pelo menos a gente tem visto aí, muitos médicos e profissionais de saúde que acabam... postando coisas ou seguindo até mesmo algumas áreas da medicina que a gente sabe aí, né, que são pseudociências, só pra ter paciente e pra ter dinheiro, sabe? E assim... Que é like, né? Aquela coisa. Desonrando completamente o juramento que a gente faz no final do curso, né? E a gente tem que ter muito cuidado de discernir mesmo quais são os profissionais que realmente estão falando coisas que são embasadas cientificamente daqueles profissionais que estão realmente só caçando paciente, né? Então, tomar cuidado com isso também. Tem que tomar muito cuidado. Kátia, quais os principais erros que você tem visto também? Então, eu acho que a gente hoje aqui tá bem sintonizada. Sim. Eu tô amando, né? Porque eu acho que eu achei minha tribo. Assim, o conselho que quando eu preparo alguém de imagem seja você. Eu acho que seja você no posicionamento, seja você no seu conteúdo. Então, quando eu preparo alguém imagem, que você vá para a internet para você realmente ser você. Entregar ali a sua mensagem, a sua essência. Muita responsabilidade com quem está do outro lado. Principal. Né? Sim. Você não sabe, como ela falou, principalmente a gente falando na área de medicina, quem está do outro lado, qual é a dor dela, qual é o deserto que aquela pessoa está passando. Total. Então, quando você está indo, mostre realmente quem você é. Eu acho isso muito legal. Eu vejo muito, eu vou colocar a sugestão aqui, o lookinho do dia. As minhas médicas colocam o lookinho do dia, adoro. É legal. Cara, ela fala, Kátia, quantas, né? Porque às vezes, se reconhece, principalmente né? As dermatologistas, né? Colocam aquela pele. Ai, poxa, mas tá lá, tá malhando, hoje eu não tô muito afim de malhar. Eu acho isso muito legal. Humaniza, eu né? acho que humaniza, né? E quando você vai lá levar o lookinho do dia, é muito massa, porque assim, a pessoa realmente imprimiu ali, antes dela botar o jaleco, né? Ela mostrou embaixo do jaleco. Né? Então, assim, esse trabalho de imagem, você imprimir sua personalidade, né? Eu acho isso muito interessante. Então, eu falo muito, toma muito cuidado, porque não adianta você querer imprimir. Quais são os erros? As pessoas, elas têm uma mania, isso em qualquer área, tá? Não é só medicina, eu já atendi pessoas de várias áreas. É o copia e cola, é o seu chique, é mostrar status. Gente, status é muito além do que só, né? Como se diz, eu atendo pessoas que se vestem de lojas mais acessíveis ou a loja mais custosa, depende do investimento que você quer fazer, e você tem tão bons resultados. Sim. Nós não estamos falando de qualidade, nós não estamos falando de peças, durabilidade, mas nós estamos falando de o quê? A pessoa, ela trabalhar aquilo com que ela tem, ela não precisa ficar frustrada, porque talvez, às vezes, o acadêmico, né? Vamos falar do acadêmico. Acho que essa é a maior preocupação do acadêmico, né? O acadêmico está começando, então, o que a gente conversa muito...
que eles busquem alternativas, Sim. né? Não precisa ficar só no jeans, né? Eu falo muito isso, coloca uma alfaiataria, a gente tem tanta loja legal aí, acessível para quem está começando. Coloca lá uma calça de alfaiataria, coloca um tênis, veio para a faculdade, que eu sei que é, né, muita loucura, e deixa lá dentro, vai para o ambulatório, depois tem uma terceira peça, um colete, jogou o jalecão por cima, você tá lá com quem olhar assim, porque acaba vendo a Sim. parte de vocês, vê lá uma calça de alfaiataria de tecido, você traz fica mais sério, ao mesmo tempo pode ter uma coisa descolada, né? Então, trabalha isso, é importante, o paciente quer te ver, mesmo na rede social, quer te ver bem. Sim. A imagem ali vai falar, ele se preocupou em colocar o jaleco, o do Harry Potter, poxa, foi legal o que ele fez. Então, assim, se preocupar. Então, o que eu passo sempre para os meus clientes, principalmente na área profissional, seja ela medicina ou qualquer outra, tenha muito zelo com quem está do outro lado, tenha muito cuidado. Com certeza. Ele espera, a imagem é você se cuidar. Quando você se arruma para você, mas ao mesmo tempo para quem está à tua volta. Então, acho que tem muita conexão aqui, mas a chave do negócio é seja você. Seja você e tenha muito respeito para quem está te assistindo. Eu acho que é isso. Eu sempre falo isso também. Fundamental. Igual, por exemplo, algumas agências fazem de um jeito que transforma aquele Instagram em algo maçante, pesado e não deixa o dono mesmo do Instagram fazer nada. Eu sou totalmente ao contrário. Eu sou totalmente ao contrário. Eu falo assim, Arthur, posta aí alguma coisa do seu dia, como é que tá. Ele tem acesso também, né? Exatamente, tem acesso. Até porque o meu trabalho é junto com ele, sabe? Não adianta só eu ficar postando e ele não fazer nada. Então, ele tem que fazer alguma coisa. E eu falo isso para todos os meus clientes, porque eu não quero que aquele Instagram seja uma coisa maçante e ruim, sabe? Tem que ser uma coisa legal, pra pessoa chegar ali e falar, não, esse Instagram aqui, a pessoa tá mexendo nele, sabe? O dono do Instagram tá ali para fazer e acontecer, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu queria agradecer a participação de vocês no podcast hoje. Eu acho que foi muito importante para os profissionais, para os estudantes de medicina. Queria pedir também para vocês deixarem o perfil de vocês no Instagram para o pessoal aí que está assistindo a gente escutar também. Qual que é o seu? O meu é @o Arthur Vilela com 2 L's no Lé. Seu? O meu é @design by Márcia Louise. O meu é @Kátia Pogian. É Poggian, tudo junto. Isso aí. Tá joia. Eu queria só achar um barato que vocês estão promovendo aqui, que vocês continuem cada vez mais, porque a gente está numa mudança de geração. Sim. Né? Acho que nós sabemos, a galera que acho que é mais nova que eu, mas tudo bem, né? Eu tô me achando com 52, mas tô ótima. Mas assim, de brincadeiras à parte, essa geração nova, todos vocês aqui que estão dentro da instituição, continuem fazendo esse trabalho, porque é importante para essa nova geração, é uma geração muito conectada, Sim. mas é interessante passar também conceitos que talvez nós, né, tenham talvez uma preocupação um pouco maior. Então, é legal isso, traz como leve, né, atualizada, porque a já é outra, né? Mas sem deixar que esqueçam do que a gente falou aqui hoje. Respeito, compaixão e ser quem você é. Exatamente. Eu acho que isso é muito legal para a gente não deixar que essa ferramenta digital seja essa mágica que tudo tem que ser igual, que tudo tem que ser belo, que tudo... Então, parabéns para a instituição. Muito, realmente, eu acho que eu nunca participei de nada assim dentro de uma faculdade. Achei a ideia muito fantástica. Legal. Queria deixar aqui meus parabéns. Continuem sempre. Isso aí. Ai, muito obrigada, gente. Obrigado, Maria Fernanda, pelo convite. Obrigado, Maria E muito Fernanda. obrigada também vocês que ficaram aqui assistindo com a gente. Depois sigam os profissionais que participaram e compartilhem também com outros profissionais da medicina e de outras áreas da saúde também, para conhecerem um pouquinho sobre o assunto. Um abraço.